Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de periodontia. Especificamente hoje, a nossa aula vai ser uma videoaula, vídeo gravada, e não uma atividade síncrona. Tá? Porém, eu preparei essa aula de hoje para que vocês possam assistir no período destinado à nossa aula de periodontia. É a nossa última aula antes da V1, né, a primeira avaliação que vocês vão ter da disciplina. Portanto, essa aula de hoje, ela faz parte do conteúdo da nossa primeira verificação, tá? Da primeira prova. Dando continuidade ao entendimento sobre a nova classificação das doenças periodontais, na classificação de 2018, né, o que a gente já aprendeu? A gente já viu que a primeira grande classificação que ocorreu foi que houve uma divisão das doenças periodontais para as doenças peri-implantares. Então, a primeira divisão que houve para a classificação, para essa nova classificação, é que as doenças periodontais foram separadas, né? E agora a gente tem um outro grande grupo, que são das doenças peri-implantares. Outras modificações foram feitas dentro das doenças periodontais. Lembrando que as doenças peri-implantares nós não vamos tratar nas nossas aulas. Somente as doenças periodontais é que serão tema das nossas aulas. Fazendo uma breve retomada do conteúdo que nós já estudamos, nós sabemos que na antiga classificação era muito simplificada. Então, portanto, a gente tinha as doenças periodontais divididas apenas em gengivites e periodontites. Portanto, essa é a primeira grande diferença que há entre a antiga classificação e a nova classificação. Sabemos também que na nova classificação, a primeira divisão em grupos foi feita entre doenças periodontais e doenças peri-implantares. Na nova classificação, como vocês podem ver no slide, as doenças periodontais foram então divididas em outros 3 grandes grupos para facilitar o entendimento de quem vai estudar a periodontia. Esses 3 grupos são o grupo de saúde periodontal e condições e doenças gengivais, esse primeiro grupo do lado esquerdo da sua tela, esse grupo do meio, que é o grupo das periodontites, e o grupo do seu lado direito, onde eu tenho outras condições que afetam o periodonto. Então, se vocês fizerem uma comparação entre a antiga classificação e a nova classificação, vocês vão observar que na antiga classificação eu só tinha 2 grupos, que eram as gengivites e as periodontites, e na nova classificação eu tenho o primeiro grupo, que trata especificamente de gengivites, o grupo da periodontite, onde eu vou ter tratando especificamente de doenças que afetam o periodonto, e no terceiro grupo, o grupo de outras condições que podem afetar o periodonto. Portanto, essa nova classificação, ela exemplifica, ela divide em mais grupos do que a classificação antiga. Lembrem que na classificação antiga, como eu vou colocar no slide a seguir, a antiga classificação ela era dividida apenas em doenças gengivais e periodontites.
O grupo das doenças gengivais, então, eram divididas em doenças gengivais induzidas por placa, e aí eu tinha 4 subgrupos, né, onde eu tinha gengivite induzida somente pela placa, gengivite induzida por fatores sistêmicos, gengivites induzida por medicamentos e gengivites induzidas por desnutrição, né? E as doenças gengivais ou gengivites não induzidas por placa, né? Onde eu tinha o grupo das gengivites provocadas por bactérias, vírus, fungos, fatores genéticos, alergias, traumas e corpos estranhos. Na nova classificação, eu tenho esse grupo de gengivite, né, induzida ou não induzida por placa, né, agora, na nova classificação, dividida em 3 grupos, né, onde eu tenho saúde periodontal e gengival, né, a gente viu lá que eu tenho, né, o que é o padrão ouro, né, o que é o padrão de normalidade dessa gengiva, né, e aí eu tenho gengivite induzida por placa e a doença gengival não induzida por placa, né? Como vocês podem se recordar, né, eu tenho as recessões gengivais, né, em periodonto reduzido, tá? Portanto, a gengivite foi tratada nesse primeiro grande grupo. A única diferença é que nesse primeiro grande grupo eu tenho o grupo de saúde periodontal e gengival. A importância da criação desse grupo é tornar visível ao acadêmico que está entrando no aprendizado da periodontia qual é a condição de normalidade. O que nós consideramos normal dentro dos padrões de gengiva e de periodontia. Tá? Portanto, então, houve a necessidade da criação desse primeiro grupo para que todas as outras doenças pudessem ser comparadas com esse primeiro grupo, né? O grupo onde eu tenho uma condição estável, saudável do meu periodonto e da minha gengiva. Nas periodontites, as periodontites, como vocês vão ver agora no próximo slide, as periodontites eram classificadas em periodontite crônica, periodontite agressiva, periodontite associada a fatores sistêmicos e periodontites necrosantes. Portanto, essa era a antiga classificação das periodontites, ou seja, de doenças que afetavam o periodonto propriamente, né, como osso alveolar, ligamento periodontal, epitélio juncional, inserção conjuntiva, né, e todas as fibras que estão relacionadas a esse periodonto. Portanto, as periodontites na classificação antiga eram divididas em 4 grandes grupos, né, onde eu tinha a periodontite crônica, né, que eu tinha pacientes mais idosos, né, um índice de placa compatível com o grau de destruição que ela já teria provocado, e essas periodontites, elas eram de característica de desenvolvimento lento. Portanto, ela era uma periodontite crônica, onde o paciente era acompanhado ao longo dos anos a respeito da sua doença, né? Nós chamamos também de periodontite clássica, tá? Que é aquela periodontite que acomete a maior parte da população. Já a periodontite agressiva, ela é caracterizada por um avanço rápido, né, geralmente em pacientes jovens, normalmente pacientes que não têm alto índice de placa, né, e a destruição do periodonto, ela é nitidamente visível nos exames radiográficos. A periodontite associada a fatores sistêmicos, né, geralmente são as periodontites, onde eu não tenho uma causa clínica visível
né? E normalmente esse paciente ele é acometido de alguma complicação, de alguma comorbidade, né? E nós passamos para vocês nas aulas passadas quais são essas comorbidades, dentre elas as mais frequentes, mais comuns, né? São os pacientes soropositivos, né? E pacientes que fazem uso de medicamentos ou pacientes que fazem uso de tabaco, né? Pacientes fumantes ou pacientes que fazem a ingesta de álcool com frequência, né? Pacientes etílicos. E nós tínhamos também as periodontites necrosantes, né? Que não era caracterizada apenas pela presença de bolsas ou pela destruição do osso alveolar de suporte ou do ligamento periodontal, mas são periodontites que são classificadas pela característica de necrose desse periodonto, né? Muitas vezes até sem a formação de uma bolsa. Então, a periodontite ela era classificada dessa forma. Na nova classificação, as periodontites foram divididas em 3 grupos, onde eu tenho o grupo das periodontites clássicas, né? Podendo elas serem agressivas ou serem crônicas, né? Eu tenho o grupo das doenças periodontais necrosantes, a exemplo da antiga classificação, e eu tenho também, como na classificação antiga, eu tenho a periodontite, né, como manifestação de doenças sistêmicas. Então, se você observar, as periodontites crônicas, né, e as periodontites agressivas foram agrupadas nesse primeiro grupo aqui de periodontites. Tá? Então, se você compreender a classificação antiga, fica mais fácil de você compreender a nova classificação. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar especificamente a respeito das periodontites, uma vez que o quadro de gengivites, né, ou de saúde periodontal e condições e doenças gengivais já foi tratado na aula anterior. Tá? Esse quadro de outras condições que afetam o periodonto, esse quadro nós vamos dar continuidade nele no conteúdo previsto para a V2. Portanto, não vai ser tema dessa aula de hoje. No quadro da classificação da periodontite, nós temos então a periodontite dividida em 3 outros grandes grupos, né, que por subsequência vão se desmembrar em outros grupos. Tá? Porém, nós vamos entendê-la, né, passo a passo, né, como que estão classificadas essas periodontites. Então, a exemplo da antiga classificação, onde nós tínhamos a periodontite necrosante, né, nós temos também um quadro destinado, né, à classificação desse tipo de periodontite. Então, nós vamos tratar hoje, né, tratar agora, exatamente a respeito das doenças periodontais necrosantes. Então, dentro das doenças periodontais necrosantes, eu posso ter a necrose das 3 principais porções do periodonto, onde eu tenho a necrose da gengiva, né, caracterizada pela sigla GUN, né, GUN, que diz gengivite ulcerativa necrosante. Eu tenho também a necrose do periodonto, né, pela sigla PUN, onde eu tenho a periodontite ulcerativa necrosante. E onde eu tenho também estomatite necrosante. Observe que uma característica própria, né, da periodontite necrosante é exatamente o quê? A necrose desses tecidos. E aí eu tenho exatamente a mesma doença, porém diagnosticada em fases diferentes
de evolução. Então, sempre, né, uma estomatite ou uma periodontite necrosante, ela vai iniciar a partir da necrose da gengiva. Já já nós vamos passar aí algumas fotos aí mostrando exatamente uma gengivite necrosante. Assim como toda doença, quando ela é diagnosticada nesse estágio, eu consigo evitar, né, tirando os fatores que provocaram essa doença, eu consigo tratar, né, durante a fase de GUM, né, a fase de gengivite ulcerativa necrosante. O que é característico dessa doença é exatamente a presença de úlceras, né? Úlceras são como feridas, né? Muito característica, para o aumento de volume, mudança da coloração, o aspecto, o odor fétido, né? Então, o que é comum desses três estágios, né, as três fases diferentes das doenças periodontais necrosantes, né, é exatamente isso. Bom? Então, o início sempre vai iniciar por uma gengivite, né? Sempre eu vou ter uma gengivite necrosante, precedendo a periodontite necrosante, que por sua vez vai preceder uma estomatite necrosante. Se vocês observarem, é uma doença que ela vai alastrando, né? Ela vai evoluindo, ela vai ganhando espaço na boca do paciente, né? Sempre começando pela gengiva e terminando nos tecidos de revestimento da mucosa oral, né? Então, eu tenho gengiva, eu vou ter a gengiva como estágio inicial da doença, né? A partir daí, essa necrose, ela começa a atingir os tecidos periodontais de sustentação e, por fim, essa necrose, ela vai atingir a mucosa alveolar. Ok? Então vamos estudar um pouco mais a respeito do que são essas doenças periodontais necrosantes, né? Então, o primeiro estágio, o estágio de gengivite necrosante, né, também chamado de angina de Vincent, tá? Existia também um nome vulgar, né, do qual era chamado também de boca de trincheira, né? Trincheira mesmo, trincheira de guerra, porque aquilo tinha um odor muito fétido, né? Aquelas trincheiras de guerra, né? Aquilo, todo mundo, né? Os soldados urinavam, defecavam dentro daquelas trincheiras, alguns corpos eram deixados nessas trincheiras, e isso exalava um odor muito fétido, né? Na época em que houve o entendimento, o conhecimento dessa doença, né? Dessas doenças necrosantes, da gengiva, do periodonto e da mucosa alveolar, né? Vincent foi o primeiro pesquisador em que fez a primeira classificação da gengivite ulcerativa necrosante, né? Então, é um processo inflamatório agudo do tecido gengival. Então, o paciente apresenta muita vermelhidão na gengiva. Houve uma identificação rápida, né, de que pacientes imunossuprimidos, como pacientes portadores de HIV, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, então houve uma identificação muito frequente em pacientes imunossuprimidos, pacientes que faziam uso de medicamentos, né, medicamentos que interferiam na doença gengival, né? É caracterizada pela presença de necrose, né? O tecido morre, né? O tecido, quando ele necrose, ele perde irrigação, ele muda a tonalidade, como vocês podem ver aqui no cantinho, tá? Eu estou vendo que minha foto está atrapalhando um pouquinho, tá? Mas eu vou deixar, já já eu vou interromper e vocês vão conseguir ver o slide, né? Então, você observa que é um tecido esbranquiçado, por quê? Porque já não tem irrigação, tá? Existe esse aspecto de formação de uma membrana ou de uma películazinha fina aqui entre a gengiva e o dente, né, chamado de pseudomembrana,
Tá? Essa membrana é formada pelo exudato purulento, né? pela formação de pus, tá? Que ocorre pela necrose desses tecidos. Né? Existe muito sangramento, né? Gengival, o paciente também se queixa de muita dor. Notadamente, a gente consegue ver que essa é uma doença que difere os sintomas, os sinais clínicos são muito diferentes de uma gengivite clássica, onde eu tenho apenas o aumento de volume e sangramento, né, e a perda do aspecto de casca de laranja. Então, ela foi diferenciada de uma gengivite convencional, digamos assim, né, exatamente pela presença dessa membrana, pelo sangramento e de uma queixa muito frequente de dor por esses pacientes. Né? Então, como eu já disse anteriormente, outros sinais e sintomas são a halitose, né, que é o mau hálito muito notado. Né? Então, quando o paciente está com a gengivite necrosante, o primeiro sinal, né, clínico que eu observo é um odor muito fétido. Né? E não há necessidade de eu sentir esse mau cheiro. Né? Hoje a gente já tem aparelhos, tá, que fazem a medição da quantidade de enxofre. Né? Um aparelhinho, o paciente assopra, e aí a gente consegue identificar o nível de halitose que esse paciente está. Né? Linfadenopatia, que é o que? Vulgarmente conhecido como ínguas, né? Principalmente ínguas, né? Na região submandibular ou embaixo da mandíbula. Tá? Na glândula parótida também eu tenho um infarto, né? dessas glândulas. Outra característica muito frequente também é febre e cialorreia. Né? Então, o paciente vai apresentar febre, principalmente pacientes infantis, né? Crianças, né? Que têm gengivite necrosante. Tá? Um sinal muito frequente é a identificação da alteração da temperatura corpórea, né? Da febre, e da cialorreia, que é a salivação excessiva, né? Que é babar. Então, a criança começa a ter muita salivação ao ponto de escorrer a saliva pelo canto da boca. Né? Então, tem baba com muita frequência. Ok? A periodontite necrosante, a gente viu a gengivite necrosante, e agora a gente observa que é a mesma doença, porém num estágio mais avançado. Então, eu já tive o processo de gengivite necrosante e agora eu tenho a evolução dessa doença para os tecidos periodontais. Né? Então, a principal característica é a inflamação do periodonto, né? A inflamação dos tecidos. Agora, não é mais só da gengiva inserida e da papila interdental. Eu já tenho essa cronificação, né? Essa agudização, né? Não é cronificação, agudização, né? Dessa doença, partindo agora para o periodonto. Né? Então, antes era só em gengiva, agora eu já tenho essa doença atingindo o epitélio juncional, atravessa o epitélio juncional, né? E aí eu tenho essa necrose já em inserção conjuntiva e já em crista alveolar e no ligamento periodontal. Tem os mesmos sinais e sintomas, né, da gengivite necrosante. Há a presença de sangramento, a halitose se torna mais agravada, né? O paciente apresenta perda óssea rápida, né? Isso eu posso acompanhar através de exames radiográficos feitos em intervalos de tempo aí de 2 meses ou de 3 meses, para mim acompanhar a evolução da perda desse osso alveolar. Né? E assim, a exemplo da gengivite necrosante, eu também tenho a formação de uma pseudomembrana, né, a linfadenopatia e febre, agora não só em pacientes mais jovens, mas também em pacientes adultos. Tá? Então, se você observar, o periodonto ocorre a necrose, né? A gengiva já passou por uma necrose tão aguda que aqui eu tenho a exposição, né? Começo a ter uma exposição aqui do osso alveolar. Tá? Aqui já é a papila interdental totalmente necrosada, né? E
e quando essa papila ela descolar aqui, eu vou ter exposição de osso alveolar. Radiograficamente, eu observo um padrão de reabsorção óssea, né, muito rápido, né, caracterizado por uma perda óssea vertical. Portanto, eu já observo que começa a ocorrer recessões gengivais, né, por conta da necrose da gengiva, né, e assim a doença começando a atingir o periodonto. O último quadro, né, a maior evolução que eu tenho da gengivite necrosante, da periodontite necrosante, é a estomatite necrosante, aonde eu já tenho, além de um quadro de inflamação e infecção de gengiva e periodonto, eu começo a ter também uma infecção da mucosa oral. Então, a condição inflamatória severa do periodonto e da cavidade oral, eu tenho necrose dos tecidos moles, se estendem além da gengiva e ocorre a desnudação óssea. Então, se vocês observarem isso que vocês estão vendo aqui no slide, isso já é o osso alveolar exposto, né, após a necrose do periodonto. Tá? A desnudação vai ocorrer por meio da mucosa alveolar. Então, onde eu tenho mucosa alveolar, que é um tecido mais fino, menos fibroso, essa ulceração, ela apresenta uma evolução em que essa mucosa alveolar, ela vai necrosar totalmente e eu vou ter a desnudação do osso alveolar aqui, né? Essas áreas aumentadas, né, de osteite e formação de sequestro ósseo. Então, osteite, né, quando eu tinha gengivite e periodontite, era o quê? Era uma inflamação da gengiva e do periodonto, né? Periodonto, inserção conjuntiva, epitélio juncional e ligamento periodontal. Agora, eu já tenho um processo inflamatório a nível de osso alveolar. Então, essa inflamação, ela aprofundou e agora eu já tenho osso alveolar inflamado, né? E quando eu tenho inflamação do osso alveolar, né, começa a ocorrer o sequestro ósseo. O que é o sequestro ósseo? O osso começa a reabsorver. Né? Então, eu tenho esse osso alveolar exposto ao meio bucal, né, um meio contaminado por bactérias, então esse osso ele começa a ser reabsorvido. Né? Ocorre, né, a estomatite necrosante, ela é típica de pacientes sistêmicos e severamente comprometidos. Né? Então, ou seja, pacientes que estão com uma doença sistêmica bastante avançada, né? O paciente que tem uma diabetes bastante avançada, ocorre em pacientes que fazem radioterapia, principalmente em tumores de cabeça e pescoço, né? É um fator coadjuvante, a radioterapia e a quimioterapia, né? Um fator coadjuvante na formação da estomatite necrosante, exatamente porque ocorre um encontro de vários fatores. O paciente tem a doença sistêmica, o paciente tem a presença de micro-organismos na boca e o paciente tem o seu sistema imune atingido, né, por uma doença sistêmica. Tá? Então, esse é o quadro mais evoluído. É lógico que a halitose aumenta exponencialmente, né? Então, o paciente vai ter um hálito assim, terrível, insuportável, né? O cheiro é tipicamente cheiro de enxofre mesmo, né? Aquele cheiro de fossa, tá? Então, é uma doença muito, muito agressiva do ponto de vista sistêmico do paciente e muito agressivo também do ponto de vista social, uma vez que o paciente, nesse estágio de necrose, né, o paciente exala, né, um mau hálito terrível. Ok? Portanto, o que nós acabamos de ver foram as periodontites necrosantes. Né? Isso tudo que eu estou falando para vocês já é dentro da nova classificação. Ok? E na nova classificação, nós temos também a periodontite, que eu falei que é a periodontite clássica. Né? Por quê?
porque é a periodontite que nós nos deparamos com maior frequência em exames clínicos. Tá? Então, ela é uma doença inflamatória crônica, ela é multifatorial, porque não é provocada apenas pela evolução do biofilme ou pela presença do tártaro, né? Na verdade, o biofilme ele é um coadjuvante para que ocorra a periodontite, né? Esse biofilme ele necessariamente tem que ser desbiótico, né? Porque a gente tem um biofilme equilibrado, né? Onde eu tenho bactérias controlando a população de bactérias streptococcus, mutas, né? E eu tenho um biofilme desbiótico, ou seja, um biofilme descontrolado, onde eu tenho um grande número de bactérias produzindo o ácido, né? Que é o principal fator causador aí, tanto da cárie quanto da doença periodontal, né? E essa doença ela é caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção dental, ou seja, do epitélio do periodonto de proteção. Tá? As características clínicas da periodontite clássica, né, é perda de inserção clínica, né, que nós chamamos de recessões. Daí a importância de eu avaliar tanto a profundidade de sondagem, né, onde eu vou ver profundidade de bolsa, como também eu avaliar a presença de perda de inserção clínica. Se vocês se lembram, né, nós temos lá, como que eu meço o NIC, né, o nível de inserção clínico. Eu meço da junção cemento-esmalte até o fundo da bolsa, se o paciente tiver bolsa, ou até o fundo do sulco gengival, né, caracterizado lá pelo início do epitélio da inserção conjuntiva, ok? A perda ósseo-alveolar também é uma característica clínica da periodontite, né? A presença de bolsa periodontal e também o sangramento gengival. E aí vocês podem me perguntar, professor, o que difere a periodontite clássica da periodontite necrosante? Né? Então vocês observam que tem uma evolução lenta, né? Eu tenho recessões gengivais, eu tenho a presença de bolsas, tá? Porém, eu não tenho um tecido gengival caracterizado por aquelas úlceras, né? Eu não tenho formações de úlceras gengivais, né, previamente à existência da periodontite clássica, tá certo? Então, observa que a periodontite normalmente ela é generalizada, eu tenho ela em dentes posteriores e em dentes anteriores, tá? Porém, o paciente não vai apresentar febre, a halitose pode estar presente, mas não é com muita frequência, como ocorre na periodontite necrosante, a quantidade de biofilme que eu avalio quando eu faço o exame clínico nesse paciente, né, esse biofilme geralmente é o causador da periodontite clássica, tá? Que na verdade nós não falamos periodontite clássica, nós falamos apenas periodontite, tá? E não periodontite necrosante, né? O que nós estamos estudando é aquele segundo grupo das periodontites, onde eu tenho periodontite necrosante, eu tenho a periodontite e eu tenho a periodontite como manifestação de doenças sistêmicas, tá? Então, nós estamos estudando aquele segundo quadro, né, um quadro especificamente de periodontite. Mas vamos falar um pouco mais sobre a periodontite. Na nova classificação, a periodontite ela foi dividida quanto à severidade, através de estágios, né? Eu tenho estágio 1, 2, 3 e 4. Com relação à extensão da periodontite, né, que ela pode ser classificada como localizada, generalizada ou padrão molar incisivo. E eu tenho ela classificada também com relação ao grau, né, que diz respeito ao risco de progressão. Tá? Então eu tenho o grau A, o grau B e o grau C. Com relação aos estágios, né, refere-se à severidade da doença, ou seja, o quão séria, né, o quanto que essa doença já atingiu o meu paciente. Tá? E também com relação à complexidade, né? Se ela é uma periodontite que ainda está em estágio inicial ou se ela já está bastante avançada, né?
O fator determinante para que eu faça a classificação em estágios é a perda de inserção interproximal, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, quando eu tenho a característica de perda óssea, né, na região interproximal, na região que divide, né, que separa os dentes, né, aí sim eu vou fazer a classificação dessa periodontite em estágios como estágio 1, perda de inserção clínica de 1 a 2 milímetros. Tá? Estágio 2, perda de inserção clínica de 3 a 4 milímetros. Estágio 3, perda de inserção clínica de 5 milímetros ou mais. Estágio 4, perda de inserção clínica de 5 milímetros ou mais, tá? Porém, com perdas de dentes, se já houve perdas de dentes por conta da periodontite ou se não houve perda de dentes ainda, tá? Então, no estágio 3, eu tenho perda de inserção clínica de 5 milímetros ou mais. Deixa eu só passar para o próximo slide. Tá? Então, aqui, ó, estágio 1, periodontite inicial, perda de inserção interproximal. Então, eu tenho que ter perda de inserção interproximal para que eu possa caracterizar como periodontite. Tá? E eu sempre vou levar em consideração o sítio de maior perca. Porque vocês lembram que você tem o sítio vestibular, o sítio lingual, né, ou palatino, e os sítios mesial e distal. Porém, eu sempre vou levar em consideração o sítio interproximal e, se vocês se lembram, a gente vai pegar a sonda e no mesmo sítio a gente vai fazer 2 ou 3 inserções da sonda periodontal. Tá? Então, o estágio 1, chamado de periodontite inicial, né, eu vou ter uma perda interproximal, né, em torno de 1 a 2 milímetros, ou seja, além dos 3 que eu considero normal, né, como vocês já sabem, qual que é o padrão ouro? O padrão ouro é que o paciente tenha até 3 milímetros de sulco gengival. A partir de 3 milímetros eu já considero periodontite. Não é isso que a gente estudou? Tá? Então, quando eu entro com a sonda entra 4 ou entra 5 milímetros, né? O que é esses 4 ou 5 milímetros? São os 3 do sulco gengival, mais 1 milímetro de bolsa ou mais 2 milímetros de bolsa. Tá? Aonde, professor, que eu vou avaliar? Aonde eu encontrar a maior profundidade. Certo? E aí, eu tenho que avaliar da região, né? Da região interproximal. O estágio 2, com relação à severidade, né? A periodontite moderada é considerada quando eu tiver 6 até 7 milímetros de profundidade. Tá? 6 ou 7. Por que é 6 ou 7? Porque é 3 de bolsa mais os 3 que eu considero normal, né? Um periodonto saudável. O estágio 3, que é chamado de periodontite grave, né? Com potencial perda adicional do dente, ou seja, aonde eu considero que existe o risco do paciente perder o dente que eu estou avaliando, é quando o paciente apresentar bolsas acima maiores, né, do que 8 milímetros, que são os 5 de profundidade de bolsa, mais os 3 milímetros que eu considero normal. Tá? Se vocês observarem, estágio 3 e 4, né, a profundidade eu considero a mesma, né? 8 no estágio 3 e 8 milímetros de bolsa, né, de profundidade de sondagem, não de bolsa, né? Estágio 8 milímetros de profundidade de sondagem, né, de 8 milímetros, tá? Então, periodontite grave com potencial perda da dentição, tá? Ou seja, aqui no estágio 3 eu considero apenas o dente, né, a perda de um dente. Tá? No estágio 4 eu considero o potencial do paciente perder todos os dentes. Tá certo? Do ponto de vista radiográfico, os estágios 1, 2, 3 e 4 também se diferenciam, né? Aonde eu tenho no estágio 1, que é chamado de periodontite inicial, eu tenho uma perda óssea radiográfica, ou seja, esse exame eu faço, essa análise eu faço
através do exame radiográfico do paciente, e aí eu tenho a radiografia periapical como o exame de primeira escolha para avaliação, né? Posso fazer através da panorâmica, porém o mais indicado é a radiografia periapical, tá? Aonde eu tenho essa perda óssea apenas no terço coronal, né? Ou seja, próximo à coroa do dente, né? Menor Retomando, quando eu avalio a perda óssea radiográfica ao redor da porção radicular do dente, né? Ou seja, a porção da raiz que está inserida em osso alveolar, né? Eu considero estágio 1 quando essa perda óssea ao redor do terço coronal da raiz, ou seja, a porção da raiz mais próxima à coroa do dente, essa perda tem que ser menor de 15%. Tá? Então, como que eu avalio isso? Avalio radiograficamente, né? Fazendo a medição, né? Com a própria sonda periodontal ou com uma régua transparente, sobrepondo ela à radiografia, eu vou avaliar o quanto de perda que eu já tenho ao redor ali do terço coronal da porção radicular, tá certo? Para o estágio 2, eu já considero essa perda em torno de 15 a 33%. Tá? Então, professor, como que eu avalio isso? Eu vou fazer a medição do comprimento total dessa raiz, né, e vou avaliar o quanto dessa porção da raiz coronal, né, da porção coronal dessa raiz, e vou avaliar o nível da crista óssea. Tá? Se eu tenho uma exposição de 15, né, até 33% dessa porção coronal da raiz, então eu considero a periodontite no estágio 2. Né? Associado o quê? Associado a uma profundidade de sondagem, né, de 3 a 4 milímetros, né, ou seja, 3 de bolsa, né, que seria os 3 do que a gente considera padrão, né, ou de 7 milímetros, que seria 3 do padrão mais 4 milímetros da, da, da porção que já foi perdida. Né? No estágio 3, né, essa perda óssea ela estende-se à metade, né, ou até mesmo alcançar o terço apical da raiz. Então, quando eu avalio radiograficamente, eu divido a raiz em 3 terços, onde eu tenho terço coronal, terço médio, terço apical. Né? E quando, durante o exame radiográfico, durante a avaliação do exame radiográfico, eu observo que essa perda óssea já chegou ao terço apical do dente, então aí sim eu tenho uma periodontite no estágio 3, né? Ou periodontite grave, tá certo? Com potencial para perda desse dente. Okay? No estágio 4, na avaliação radiográfica, né, essa perda óssea ela já vai estar no estágio mais avançado, ou seja, eu tenho essa perda óssea já atingindo a metade, né, do terço apical da raiz.
Então, no estágio 3, a raiz, essa perda óssea, ela está chegando, né, no terço apical, e no estágio 4 ela já chegou ao terço apical, né, e já está pegando a metade desse terço apical, né. Com relação à perda de dente, no estágio 1 e 2, o paciente não pode ter histórico, né, para que a doença seja classificada no estágio 1 ou 2, o paciente não pode ter o histórico de perda de dente em função da periodontite. Como que eu descubro isso? Converso com o paciente, né? Pergunto para ele, você já perdeu algum dente que amoleceu e aí teve que tirar? Muitas vezes o paciente sabe, né, se ele já fez extrações por conta de doenças periodontais, né, como a periodontite. Tá? Para que eu classifique esse paciente no estágio 3 ou estágio 4, né, o paciente tem que ter no máximo a perda de 4 dentes, né, devido à periodontite. Ou seja, o paciente relata, eu já tirei 2 dentes, 3 dentes, 4 dentes, né, em função da doença periodontal. E no estágio 5, né, é quando eu tenho esse paciente, né, relatando que o paciente já perdeu mais de 5 dentes, né, 5 ou mais dentes em função da periodontite. Portanto, esse quadro, né, é o quadro em que classifica a periodontite em estágios. Ok? Com relação à severidade, né, e através da profundidade de sondagem, através da análise do exame radiográfico e através do histórico odontológico desse paciente. Ou seja, qual que é a história pregressa desse paciente? Já perdeu o dente? Já. Por quê? Quebrou? O que aconteceu? Não, o dente amoleceu, né, e o dentista falou que eu estava com problema periodontal e aí eu tive que tirar, né, tirei um dente, tirei 2 dentes. Se o paciente tiver tirado de 1 a 4 dentes, né, ele já entra automaticamente no estágio 3 da periodontite, até 4 dentes. Né? Se o paciente já tiver extraído 5 ou mais dentes, então esse paciente automaticamente ele cai para a classificação do estágio 4 da periodontite. Tudo bem? Ainda dentro da classificação em estágios da periodontite, eu posso ter também fatores modificadores, ou seja, fatores que além fatores que somados, né, podem me auxiliar na classificação em estágios. Tá? Então, esses fatores modificadores, né, são considerados para o estágio 1, né, a profundidade máxima de 4 milímetros, tá, com perda óssea horizontal. Tá? No estágio 2, profundidade máxima de sondagem de 5 milímetros, com perda óssea horizontal, ou seja, eu tenho uma profundidade maior e há a presença da perda óssea horizontal. Né? A gente sabe que a perda óssea horizontal ela é característica da periodontite clássica, né? Onde eu tenho uma reabsorção gradual do osso alveolar. Né? No estágio 3, eu tenho uma profundidade maior, igual ou maior que 6 milímetros, eu tenho uma perda óssea vertical, tá? Então, agora já é uma perda óssea que está no estágio mais evoluído, tá? Eu tenho, nos estágios iniciais, eu tenho apenas perda óssea horizontal, e já no estágio 3, tá, eu já tenho uma maior profundidade de sondagem e uma modificação no tipo de reabsorção que eu vou verificar através do exame radiográfico. Tá? Então, eu tenho uma perda óssea vertical, ou seja, no longo eixo do dente, tá? E muitas vezes essa perda óssea também vem acompanhado do envolvimento da furca do dente. Tá? Então, vocês sabem que a região de furca, aquela região em que eu tenho a divisão de raízes birradiculares ou trirradiculares, né? Birradiculares em pré-molares e trirradiculares ou até tetrarradiculares em molares. Tá? Então, eu já tenho essa perda óssea atingindo
a região de furca desses dentes multirradiculares. Tá? E no estágio 5, eu tenho a identificação da necessidade de reabilitação, ou seja, o paciente precisa de fazer prótese, por quê? Lembram que na classificação anterior, o paciente já havia a condição de perda, né, de mais de 4 dentes, né, devido à doença periodontal. Tá? Então, o paciente, já há necessidade do paciente passar por uma reabilitação, ou seja, de fazer alguma prótese, tá? No caso, próteses removíveis, tá certo? O paciente já vai apresentar uma disfunção mastigatória, né? Ou seja, eu tenho migração desses dentes, quando eu tenho a perda, né, de dentes multilocalizado na boca do paciente, eu vou ter um desequilíbrio dessa oclusão e aí eu vou ter que começar a ter migração desses dentes. E com essa migração, começa também a surgir o trauma oclusal. O trauma oclusal secundário nada mais é do que contatos, né, sobre dentes em perda de sustentação. Né? Então, quando eu falo trauma oclusal secundário, é o contato inadequado, né? Porque, como eu falei, esses dentes, devido à perda de dentes, esses dentes vão migrar e eu começo, ao invés de ter o contato de ponta de cúspide com fossa oclusal entre dentes antagonistas, como esses dentes eles vão migrar, eu começo a ter contatos inadequados. Então, a cúspide do dente antagonista já não vai mais ocluir na fossa. Normalmente pode ocluir ponta de cúspide com ponta de cúspide, ou ponta de cúspide com crista marginal. E isso vai, em cima de um dente que já tem uma perda de inserção óssea, isso vai aumentar o quê? A mobilidade do dente. Né? Então, o que é mobilidade dentária? Tá? Eu tenho a mobilidade dentária classificada, né, em 4 grupos, né, que vai do 0, aonde eu não tenho mobilidade nenhuma, tá? O grau 1 de mobilidade, aonde eu tenho uma pequena movimentação apenas no sentido horizontal do dente, né? Eu tenho essa mobilidade grau 1 é quase que imperceptível, né? Lembrando que o grau 0 é nenhuma mobilidade. A gente sabe que o ligamento periodontal ele permite uma mobilidade muito pequena quando eu tenho um periodonto sadio. Né? Quando eu tenho um periodonto já comprometido pela doença periodontal, né, esse ligamento periodontal ele começa a sofrer um processo inflamatório e o dente começa a ficar mais mole, né? Ele começa a ter mobilidade. Quem fez essa primeira classificação, né, foi um pesquisador chamado Miller, onde ele fez essa classificação em 4 graus, né, que ela vai desde o grau 0 até o grau 3. Tudo bem? Então eu vou explicar direitinho cada classificação dessa. O grau 0 é quando eu não consigo identificar nenhuma mobilidade clínica, ou seja, eu vou pegar no dente e vou movimentar ele, né? Tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. Eu vou apertar o dente e eu vou avaliar se ele tem também alguma mobilidade vertical ou mobilidade horizontal. Tá? Então, o grau 0 é quando eu não tenho nenhuma
mobilidade detectável, ou seja, eu não consigo visualizar nenhuma mobilidade. O grau 1 é quando eu observo uma mobilidade muito pequena, tá? Porém, essa mobilidade grau 1 é considerado padrão normal, né? O grau 0 é quando eu tenho a chamada anquilose dental, ou seja, a raiz do dente ela perde o ligamento periodontal e o dente fica totalmente preso ao osso alveolar. A mobilidade grau 1 é considerada a mobilidade ideal, né? A mobilidade fisiológica, padrão, normal de qualquer dente num paciente com periodonto sadio, tá certo? A mobilidade grau 2 é quando eu tenho a mobilidade de até 1 milímetro, né, da coroa do dente, em qualquer sentido, no sentido horizontal, né, ou no sentido vertical. Tá? Então, essa já é considerada um quadro patológico dessa mobilidade. Então, ou seja, tem algo errado. Esse dente ou ele pode estar foi feita uma restauração, essa restauração ficou alta, né? Ou o paciente já tem algum comprometimento desses tecidos periodontais acometidos por doenças periodontais. Tá? Esse é o grau 2, né? Então, o dente tem mobilidade horizontal e o dente também tem mobilidade vertical, até 1 milímetro. Certo? No grau 3, eu vou ter essa mobilidade aumentada. No grau 3, eu vou ter uma movimentação, né, tanto no sentido horizontal quanto vertical, acima de 1 milímetro. Tá certo? Então, quando eu tenho mobilidade horizontal e mobilidade vertical, e essa mobilidade ela ultrapassa 1 milímetro, então aí eu tenho o grau 3, tá certo? Então, quando eu avalio a classificação do estágio da periodontite, né, no estágio 4, eu vou ter um grau de mobilidade igual ou maior do que 2, ou seja, eu já vou ter a presença de uma mobilidade excedida. Lembrando que o grau 1, né, ou seja, que eu tenho uma mínima movimentação, né, horizontal, apenas horizontal, né, o paciente é considerado sadio, ok? E dentro do estágio 4, eu também tenho menos de 20 dentes remanescentes, né? Ou seja, 10 pares de antagonista. Tá? Então, eu já tenho o paciente com comprometimento aí, né, de 12 dentes, ou seja, o paciente já tem uma perda de 12 dentes. Então, com isso, eu consigo classificar essa periodontite em estágio 4. Né? Então, o estágio 1, o estágio mais simples, porém eu tenho a presença da doença periodontal, e eu tenho o estágio 4, o estágio mais avançado da periodontite, né, com todas essas características aqui. Tá? O paciente precisa de prótese, o paciente já tem a presença de trauma oclusal pela migração de dentes, né, consequentemente, essa migração foi provocada, né, pela ausência de dentes adjacentes, né, e um dente que quando ele migra, né, o contato oclusal entre esses dentes vai estar alterado, e aí eu tenho a presença de uma mobilidade de grau igual ou maior do que 2, tá? Ou seja, mobilidade grau 2 ou grau 3. Tudo bem? Com relação à extensão dessa periodontite, eu tenho que adicionar no periograma o estágio como estágio descritor, tá certo? Ou seja, se eu encontrei essas características, né, esses fatores modificadores, né, se ela é localizada em menos de 30% dos dentes, ela pode ser considerada na extensão generalizada, onde eu tenho um comprometimento de mais de 30 ou mais por cento dos dentes, tá? E tenho a característica de distribuição molar incisivo. E com relação à extensão, a distribuição molar incisivo,
é onde eu tenho o comprometimento, né, de até 2 dentes, sendo que esses 2 dentes têm que ser um molar e um incisivo. Okay? Então, eu tenho essa classificação aqui com relação à localização e à distribuição desses estágios de periodontite. Com relação ao grau da periodontite, nós acabamos de ver os estágios, né? Com relação ao grau da periodontite, eu tenho também 3 subdivisões, onde eu tenho o grau A de progressão lenta, o grau B de progressão moderada e o grau C de progressão rápida. Então, o grau de evolução, né, o grau de progressão da doença periodontal. Né? Então, o grau A, né, que é a progressão lenta ou a clássica, né, onde eu tenho aquela periodontite que acompanha o paciente durante vários anos, né, a progressão lenta é classificada em progressão lenta quando eu não tenho nenhuma evidência de perda óssea acima de 5 anos. Tá? Então, ou seja, eu faço o acompanhamento radiográfico desse paciente num período de 5 anos, eu não tenho nenhuma evidência de perda óssea. Tá? Já a periodontite de progressão moderada, né, através do acompanhamento de exame radiográfico, eu observo uma perda óssea menor do que 2 milímetros, né, acima de 5 anos. Tá? Ou seja, eu faço uma radiografia hoje, vou comparar com uma radiografia daqui 5 anos, e aí eu vou classificar quanto ao grau de progressão dessa periodontite. Se eu observar que houve uma perda de 1 milímetro, 1,5 milímetro, 1,9 milímetros de perda óssea no intervalo de 5 anos, essa periodontite é considerada de progressão moderada, ou grau B. Já a periodontite, né, de progressão rápida, aquela antiga periodontite agressiva, tá? Que é classificada como grau C, eu tenho uma perda óssea igual ou maior do que 2 milímetros, né, acima de 5 anos, né, com intervalo de 5 anos. Ok? Então, vocês viram que a periodontite, ela tem uma classificação quanto aos estágios, certo? E aí eu tenho fatores modificadores para a avaliação desse estágio, como perda de dente, perda óssea interproximal, né? E agora eu tenho que classificar essa periodontite quanto à sua progressão, tá? Com relação à sua progressão, ok? Ainda dentro da progressão da periodontite, eu vou ter as características, né, que são o fenótipo do caso, né, ou seja, quais são as características, né, do grau A, do grau B e do grau C, né, progressão lenta, moderada e rápida. Tá? Então, a evidência direta para a classificação quanto ao grau da periodontite, né, são dados longitudinais de perda óssea radiográfica ou perda de inserção clínica. Eu posso avaliar essa evidência tanto através do exame radiográfico quanto dos periogramas. Então eu faço o periograma hoje, né, e aí eu avalio, ó, na vestibular do dente 11 o paciente apresentou uma perda de inserção clínica aí de 4 milímetros, ou seja, os 3 milímetros do normal, né, do padrão do paciente, mais 1 milímetro de bolsa. Né? E aí hoje, né, eu faço o exame hoje, eu encontro isso. Daqui 5 anos eu vou verificar novamente, né, lógico que eu tenho que acompanhar anualmente todo e qualquer paciente de periodontite, né? Aliás, eu tenho que acompanhar ele a cada 4 meses, né? Dependendo do estágio e dependendo do grau dessa periodontite, tá? Mas, porém, eu tenho que fazer um estudo longitudinal. Eu vou avaliar hoje e vou avaliar daqui 5 anos. Esse paciente, vou fazer um comparativo da evolução da doença desse paciente, tá? Então, eu posso utilizar tanto dados radiográficos quanto os periogramas. Né?
Para eu classificar a periodontite em grau A, ou seja, de progressão lenta, né, eu não vou ter nenhuma perda óssea no intervalo de 5 anos. Tá? No grau B de progressão moderada, eu vou ter uma perda menor do que 2 milímetros no intervalo de 5 anos, né, avaliando tanto o exame radiográfico quanto o periograma. Né? E para um paciente ser considerado de grau C, ou a periodontite ser considerada de grau C ou progressão rápida, eu tenho que ter uma perda igual ou maior de 2 milímetros no intervalo de 5 anos. Tá? Então, essa é uma evidência direta. O que é uma evidência direta? É aquela em que eu avalio através de dados concretos, né? Diretamente avaliando as radiografias e os periogramas. Tá certo? A evidência de progressão indireta é aquela em que eu faço uma média, tá certo? Uma média. Então, eu vou avaliar a porcentagem de perda óssea de acordo com a idade do paciente. A gente sabe que os pacientes mais jovens, eles apresentam maior, uma inserção óssea maior, né? E pacientes mais idosos, é natural, isso é fisiológico, o paciente vai ter perda óssea, tá? Porém, essa perda óssea fisiológica, ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena, tá certo? Então, assim, de acordo com a idade do paciente, tá? Eu vou aliar a essa avaliação o fenótipo do caso, né? Ou seja, o paciente, com relação à perda óssea, pela porcentagem de perda óssea pela idade do paciente, eu vou ter menos do que 0,25%, né? Grande quantidade de biofilme com baixos níveis de destruição. Tá? Então, ou seja, o paciente, né, vai ter muito biofilme, porém o nível de destruição óssea que esse paciente apresenta é muito baixo. Tá? Já no grau B, onde eu tenho uma progressão moderada, eu tenho uma compatibilidade em a quantidade de biofilme que eu encontro no paciente e a perda óssea que eu avalio radiograficamente. Ok? E no grau C, eu tenho uma porcentagem maior do que 1%, né, com relação à perda óssea e à idade do paciente. Tá? Então, o que eu tenho no grau C? Eu tenho uma destruição muito maior do que a esperada para a quantidade de biofilme que eu encontro nesse paciente. Né? Então, eu tenho alguns padrões, né, que sugerem a evolução rápida da doença. Né? Por exemplo, se eu tenho essa doença presente, ou esse nível de perda óssea, tanto em molares quanto incisivo, que é o chamado padrão molar incisivo, né? Aí sim, ou seja, eu observo que a doença, além dela ter uma evolução rápida, ela também tem uma distribuição no arco do paciente generalizado, né? Então eu tenho essa perda óssea tanto em molares quanto em incisivos. Eu tenho uma extensão maior de destruição óssea. Tá? E o paciente não apresenta resultado, ou seja, eu vou acompanhando ao longo da vida desse paciente, oriento técnica de escovação, reduz a quantidade de biofilme, porém a perda óssea ela permanece, ela continua. Tá certo? Então, isso aqui são critérios, né, em que me auxiliam para a classificação quanto à progressão da doença periodontal com relação aos graus, né, ao grau. Com relação ao que a gente viu, né, anteriormente, né, aquela porcentagem de perda óssea, né, com relação à idade do paciente, como que eu faço aquele cálculo, né, que eu tinha menos de 0,25 e maior do que 1%, tá? Então, isso me ajuda a avaliar o grau, né, a progressão da doença periodontal. Então, como que eu faço? O que eu preciso para me fazer aquele cálculo, né, para evoluir, para avaliar
a porcentagem de perda óssea com relação à idade do paciente, para mim descobrir se o paciente é grau A, grau B ou grau C. Tá? Então, eu preciso de uma radiografia periapical, eu preciso de uma régua milimetrada e conhecer a idade do paciente. Tá? Então, nesse caso, exemplo aqui, tá? Eu tenho um paciente com 37 anos de idade, tá? E aí eu observo, ó, que o nível de inserção clínico, né? O nível de inserção clínico que eu meço aqui a partir, não é profundidade de sondagem, tá? É nível de inserção clínica. Eu vou medir a partir da linha da junção amelo-sementária, né? Assim como eu meço o nível de inserção clínica, tá? Eu vou medir da linha da junção amelo-sementária, né? A linha de junção entre o esmalte e o cemento, né? Onde termina a coroa e começa a raiz. Tá? Então, aqui, ó, encontrei uma distância aqui até a crista óssea. Né? Então, eu tenho da junção amelo-sementária até o nível da crista óssea. Se vocês observarem aqui, ó, eu tenho aqui a crista óssea. Eu medi aqui, deu 6 milímetros. Tá? E o quanto que eu tenho da porção da raiz inserida ao osso? Tá? Tem 3 milímetros. Isso eu consigo facilmente mensurar através de uma régua milimetrada e uma radiografia periapical. Tá? Então, a porcentagem de perda óssea nada mais é do que eu vou colocar aqui num quociente, né? 6 milímetros, tá? 6 milímetros de distância da junção amelo-sementária até a crista óssea, né? Dividido pela soma, né, de tudo aqui, que é o nível de inserção total dessa raiz. Quanto que tem essa raiz? A junção amelo-sementária até o ápice da raiz, eu tenho que é a soma desses dois, eu tenho 9. Né? Multiplico por 100, então eu tenho 66%. Tá? Então eu tenho aqui 66%. Então, como que eu vou anotar isso? Índice de perda óssea, porcentagem de perda óssea pela idade do paciente. O índice de perda óssea, eu vou pegar esse resultado e vou dividir pela idade do paciente. Tá? Então, eu vou medir a distância da junção amelo-sementária até a crista óssea e vou medir da crista óssea até o ápice da raiz. Ok? Então, eu vou pegar essa distância, tá? Que deu 6 milímetros, que está aqui, ó. Tá? Vou dividir pelo comprimento total da raiz. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, o nível de perda óssea dividido pelo comprimento total da raiz, multiplico por 100, eu tenho uma porcentagem de 66%. Então, eu tenho 66% de perda óssea. Tá? Para eu chegar ao índice de perda óssea, aí sim, eu tenho que pegar, se eu tenho 66% de perda óssea, né, dividido pela idade do paciente, eu vou chegar no índice de perda óssea. Então, eu tenho esse índice variando, né? Deixa eu só voltar um slide aqui. Portanto, eu tenho aqui, ó, o índice de perda óssea, né? Para que ele seja considerado de progressão lenta, esse índice ele tem que apresentar um resultado menor do que 0,25%. Tá? Para que ele seja considerado do grau C de progressão rápida da doença periodontal, esse índice ele deve ser maior do que 1, né, conforme aquele exemplo que eu citei anteriormente. Naquele exemplo que nós citamos anteriormente, o índice lá deu quanto? 1,7%. Então, eu tinha uma perda óssea, né, que é a distância da junção cemento-esmalte até a crista óssea, né, eu encontrei 6 milímetros. Tá? E fiz uma comparação com relação ao comprimento total da raiz. Né? O comprimento total da raiz era 9. Então, eu pego 6 milímetros de perda óssea dividido por 9, tá? Que é o comprimento total da raiz, multiplico por 100 e eu encontro a porcentagem de perda óssea. Tá? Então, eu encontrei lá 66%. Eu pego esse 66% e divido pela idade do paciente.
eu encontro o resultado. O resultado é o índice de perda óssea. Tá? Então, quando eu encontro resultados menores do que 0,25, eu tenho uma progressão lenta. Tá? Eu estou levando em consideração a perda óssea e a idade do paciente. No grau B, se eu encontro o índice de perda óssea entre 0,25 e 1, tá? Isso aqui não é milímetros, tá? Isso aqui é porcento. Tá? Quando eu encontro o índice entre 0,25 e 1, tá? Então eu tenho uma progressão moderada da periodontite. E quando eu encontro um índice maior do que 1, eu considero uma progressão rápida da doença periodontal. Tudo bem? Assistam várias vezes essas explicações para que fiquem mais claro para vocês. Na periodontite, né, quando eu faço a classificação quanto ao grau, né, quanto à progressão dessa doença, eu também tenho modificadores de grau. Tá? Vocês lembram que eu tinha fatores modificadores dos estágios, né, do estágio 1 até o estágio 4. E agora, com relação à progressão da doença, né, que eu tenho 3 graus, graus A, grau B e grau C. Né, grau progressão lenta, progressão moderada e progressão rápida. Eu tenho modificadores de grau. Ou seja, são fatores que podem levar o paciente do grau A para o grau C, tá? Que são chamados fatores de risco. Tá? E dentre eles nós destacamos aí os 2 principais, né, que é o tabagismo, que é notadamente conhecido como um modificador de grau, né, que interfere muito com relação à progressão da doença periodontal, né, de lenta para progressão rápida. Né? Então, o paciente de grau A ou progressão lenta, normalmente são os pacientes não fumantes. Então, para o paciente que não fuma, eu não tenho uma variação da progressão da doença. O paciente que tem doença periodontal e não fuma, normalmente ele permanece na progressão lenta. Tá? Pacientes que fumam menos de 10 cigarros por dia, tá? Eles evoluem do grau A para o grau B. Tá? A gente sabe que a nicotina ele é uma substância que ela atua na vascularização periférica, então todos aqueles vasos e artérias fininhas que a gente tem na gengiva, eles acabam sendo reabsorvidos na presença da nicotina, tá? Porque a nicotina ela acaba atreziando, ela acaba diminuindo o volume desses da circulação periférica, né? Então, eu vou ter uma evolução maior dessa doença periodontal, tá? E para pacientes que fumam mais de 10 cigarros por dia, né, são pacientes em que eu vou ter um aumento da progressão da doença. Né? Então, eu considero uma progressão rápida, tá certo? Assim também como diabetes, tá? Então, assim, eu estou avaliando separadamente esses fatores, tá? Quando esses fatores são somados, é lógico que eu tenho uma multiplicação da velocidade da progressão dessa doença. Então, pacientes diabéticos, normoglicêmico, ou seja, não tem diagnóstico de diabetes, normalmente são pacientes que apresentam uma progressão lenta da doença periodontal. Tá? Pacientes que apresentam diabetes, né, do tipo 1, tá? Pacientes diabéticos, eles apresentam uma evolução dessa doença moderada, né, da periodontite moderada, tá certo? Eu não vou entrar muito em detalhes, né? Porém, essa sigla aqui, HbA1c, diz respeito à hemoglobulina glicada, tá? Então, são testes laboratoriais, né? Onde eu tenho o nível de diabetes desse paciente. Então, quando eu tenho um paciente que eu tenho muita hemoglobulina glicada, né? Ou seja, com glicose no exame, no hemograma do paciente, né? O paciente apresenta esse índice lá, tá? Menor do que 7%, o paciente está com diabetes
sob controle, tá? Quando eu encontro muita hemoglobulina glicada, né, ou seja, igual ou maior do que 7% na amostra de sangue do paciente, tá? Significa um paciente que tem bastante hemoglobulina, né, com glicada, né, com glicose, e aí eu tenho uma diabetes descompensada, tá certo? Então, o grau de diabetes do paciente, se o paciente está fazendo o controle da sua diabetes, também interfere na progressão da periodontite. Tá certo? Então, é isso aí. Vejam, revejam essa aula que eu montei para vocês, tá? São muitas informações, como eu sempre digo em todas as aulas, tá? Porém, essa parte de periodontite nós vamos revisar ela quantas vezes necessário, porque já faz parte da etiologia da doença periodontal, né? A gente entender a classificação. Portanto, nós vamos ainda para a V2, né? Essa última aula vai cair alguma coisinha, né, mais superficial na V1 de vocês, tá bom? Mas nós vamos explorar esse conteúdo novamente. A próxima aula nós vamos rever essa aula de hoje, né? Na próxima aula síncro, né, em que nós vamos ter uma videoaula ao vivo, tá? Nós vamos rever tudo isso daí. Porém, vai ser um conteúdo que eu vou direcionar mais para V2, ok? Então, da nova classificação, a gente já viu os dois primeiros grandes grupos, né, que é das doenças periodontais e as doenças periimplantares. Dentro, nós não vamos aprofundar nas doenças periimplantares, nós vamos estudar mais, o nosso foco vai ser maior somente nas doenças periodontais. As doenças periodontais, na nova classificação, ela recebeu uma nova classificação em 3 grandes grupos, tá? Que é o grupo de saúde periodontal e saúde gengival, né? Onde eu tenho as gengivites enquadradas dentro desse primeiro grupo. No segundo grupo, nós temos as periodontites, que também foram subdivididas em 3 grupos, tá? Onde eu tenho a periodontite clássica, a periodontite necrosante e a periodontite modificada por doenças sistêmicas, né, ou provocadas, né, por doenças sistêmicas, tá bom? Então, assim, a gente finaliza o nosso conteúdo. Estudem, façam bons estudos, façam boa prova e encontro com vocês na primeira aula após a nossa V1. Bom, muito obrigado, até mais.